Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa vitória do Flamengo, uma vitória tranquila, né? Bem tranquila do Flamengo sobre o Juventude no Alfredo Jaconi, quem diria, né? O Flamengo saiu com os 3 pontos, venceu aí por 2-0 e, cara, a gente tá falando de 50 pontos em 22 jogos. Bem alto, né? Campanha do Flamengo aí muito forte nesse Campeonato Brasileiro. Essa semana, jogos importantes, pois no meio de semana agora na quinta-feira tem o jogo contra o Estudiantes, quartas de final de Copa Libertadores, jogo de ida, importante largar bem, né, nesse jogo, e próximo final de semana tem um clássico contra o Vasco, e aí retorna Campeonato Brasileiro. Eu deixo o convite para você ficar de olho no nosso canal, pois vídeo sobre o Estudiantes, você vai receber a notificação aí no seu celular, no seu aparelho, logo que a gente já daqui a pouco, tá? Já tô avisando pra vocês, daqui a pouco o nosso vídeo já tá prontinho e eu vou trazer pra vocês aqui no canal sobre o Estudiantes, time argentino. Tu vai conhecer lá onde é que o Flamengo pode se dar bem e tal, qual é o perigo e tal, enfim. Favoritismo do Flamengo, evidente, então você vai saber tudo isso, tá? No nosso vídeo, então, ativa as notificações, aperta o sininho para você receber a notificação e já ser um dos primeiros amigos rubro-negros aí a receber o nosso vídeo do Estudiantes, deixando sempre seu like, deixa sua curtida também, tá? O que a gente poderia imaginar, né, antes da bola rolar nesse jogo? O Flamengo iria ter a bola, o Juventude iria esperar o erro do Flamengo, o Juventude iria concentrar muitos jogadores no meio de campo, tentar fazer aquele jogo do embate mais físico, para tentar desconfortar o Flamengo de alguma forma, e o Flamengo poderia ter uma certa dificuldade para não encontrar espaços. E o Juventude ia tentar sobreviver ao longo da partida, mesmo jogando em casa. E aí vai que numa saída, né, consegue ali o resultado. Esse era mais ou menos o jogo, né, que o Juventude poderia proporcionar ali ao Flamengo. Acontece que o Juventude ele entra num determinado momento da partida, e eu mostro aqui para vocês que é aquilo. Cara, se a gente for lá pressionar a saída de bola do Flamengo, o Flamengo tem qualidade e ele é treinado para isso, para conseguir sair jogando e vai ter espaço. Se a gente ficar o jogo todo lá atrás, o Flamengo vai ficar o jogo todo passando bola para um lado para o outro, isso cansa, e tu não vai ter nem força para transitar. Se a gente ficar pelo meio do caminho, não é nem um nem outro, então enfim, tu tá em apuros. Porque o time do Flamengo tem muita qualidade. O time do Flamengo tem qualidade em faixas diferentes do campo. Então é um time difícil para ser marcado. Como é que começa o jogo? O Flamengo, daquela maneira que a gente já tá cansado de saber, né, como o Flamengo joga. Quem fez a base ali da saída foi o Ayrton Lucas. Né? Então sai o Ayrton Lucas e os dois defensores. O Léo Pereira e o Danilo. À frente deles joga o Saul e o Alan. Quero falar sobre o Saul. Pô, cara, né? Mais uma partida. Lino aberto por um lado, Luiz Araújo acaba flutuando mais porque o Emerson Royal, autor do segundo gol, né? Também tem um dado importante sobre o Emerson Royal. Joga aberto com o outro, Pedro lá mais à frente e o Arrascaeta tendo aquela liberdade. Só que o Juventude confirma a previsão, né? Vamos concentrar muito os jogadores no meio de campo e o Flamengo com aquela saída 3+2 ali, né? Com os 3 defensores mais os 2 meio-campistas e tal. E aí o Juventude faz uma linha até, em vários momentos, né? Faz uma linha no meio campo para tentar povoar. Só que nessa dele ficar marcando médio, concentra muito no meio de campo, e apenas um mais à frente, ou às vezes 2 mais à frente para marcar, dá espaço para o Flamengo. E aí aparece o primeiro problema do Juventude. Cara, o Danilo, ele tem qualidade suficiente para receber uma bola na hora de sair jogando, na construção ali no meio de campo, erguer a cabeça e arriscar passes para frente. Ele consegue fazer isso com qualidade. Tanto que o Danilo fez isso várias vezes ao longo da partida. E aí aquilo, um passe como esse, quebra já um monte de jogadores do Juventude no meio de campo. Se ele encaixa esse passe e aí alguém escora, tem ultrapassagem, era tudo que... Né? E o Danilo tem capacidade para isso. Chega num determinado momento da partida, o Flamengo tem dificuldade para encontrar os espaços, até porque os espaços não acontecem assim. Né? Você vai ter que continuar circulando, tal, trabalhando a bola. O Juventude está todo aglomerado no meio de campo, mas todo aglomerado ali. Tu vai concentrando muitos jogadores, mas não consegue ter bola. O Juventude, ele impede os passes por dentro do Flamengo, mas eles não conseguem ativar um contra-ataque. Então o Flamengo perdia a bola, já recuperava. Perdia a bola, já recuperava. Jogo de um time só. A verdade é essa. E aí, como o Flamengo tem o seu gol e acaba desbloqueando, né? Se o jogo não tá por dentro,
vamos jogar por fora. E aí o Flamengo faz aquele famoso movimento de fora para dentro. E é um bonito gol, é uma bonita tramada, né? A jogada é bacana, pois tem uma triangulação do Ayrton com o Lino e com o Saul. O Ayrton pro Lino, o Lino tá bem aberto. Como o Lino tá muito aberto, tem um corredor, uma janela. O Saul entra nessa janela. Porque é interessante a gente ver a movimentação sem bola. A movimentação sem bola numa jogada como essa é muito importante. Se o Saul tá aberto, se o Lino tá aberto, cara, ele tá chamando a atenção do lateral daquele lado. Se o lateral sai para diminuir o espaço do Lino e o zagueiro sai para cobrir o espaço do lateral que deixou, a entrada da área vai ficar livre. O Pedro segura o zagueiro, o lateral vai, o que acontece? Não tem ninguém ali. Quem ocupa aquele espaço? O Saul. Então a movimentação foi perfeita da jogada do Flamengo. O Saul, aí que tá a qualidade técnica, né, do jogador, que consegue num movimento só jogar uma bola para a área, passar a bola para dentro da área, que faz aí uma excelente assistência para quem estava vindo, o Arrascaeta. Curtindo muito esse momento do Arrascaeta de artilheiro, né? Chegando a 13 gols, tá brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Aí o Arrascaeta de cabeça abre o placar pro Flamengo. Vamos aproveitar que a gente está falando da assistência do Saul e eu trago aqui para vocês um número importante sobre o jogador espanhol. O mapa dele de calor, né, mostra toda a sua movimentação, ela é mais setorizada pelo lado esquerdo, né? Agora ele tem a sua assistência lá, conseguiu, né, passes e tal. 58 passes, né, que o Saul distribuiu ao longo do jogo. E um cara com qualidade que dos 58 ele acertou 56. Então você está falando de um jogador que trabalha numa faixa do campo que, cara, é uma faixa que, né, se distribui muito jogo com 97% de aproveitamento. E ainda é um jogador que te entrega ofensivamente na parte de organização e também te entrega sustentação defensiva. São 4 cortes, 8 ações defensivas e ainda, passa pelo gol do Flamengo, fez lá 2 cruzamentos e acertou os 2 cruzamentos. Então, fez um jogo tecnicamente, taticamente, novamente o Saul muito bom, foi elogiado pelo Felipe Luiz, né, na coletiva. O Felipe até diz que ele vive um momento na carreira, calma, já jogou mais bola, mas de qualquer forma, muito importante, o Flamengo tem sido já uma peça importante. O que é importante também é o seu like, né, deixa o seu like que é muito importante, sua curtida que é muito importante, e você também lembrar do nosso recado, Godoy na Golcase é cupom de desconto para você, amigo rubro-negro. Entra no site da Golcase, coloca lá o nosso cupom GODOY, você vai conseguir descontos no site da Golcase para você garantir sua capa personalizada. Garrafa Fresh também está com desconto, então aproveita lá o nosso cupom no site da Golcase e tem aí produtos de qualidade, personalizados e oficiais, tá? Todos os produtos são oficiais do Flamengo, então aproveita a oferta na garrafa Golcase Go Fresh, beleza? O segundo tempo, Flamengo com 1-0, Juventude pouco ameaça, o panorama vai se repetindo. Você vai circulando, você vai trabalhando a bola e tal. Vamos falar a verdade. No segundo tempo, o maior perigo do Juventude ali era a entrada no Lino. Aquele carrinho lá que o Lino, aquela tesourinha lá que o Lino recebeu, foi a jogada mais perigosa. O futebol, ele permite o adversário flertar com o resultado, se tiver com gol de diferença, até o final pela condição do esporte, né? Uma bola na área pelo pênalti. Vai que o juiz arranja um pênalti de novo. Não aconteceu isso? Então o risco era somente esse. Pois racionalmente, do jogo, não tinha nada. É um jogo tranquilo também pro Rossi. Tem uma jogada que o Juventude acabou especulando numa bola parada, mas logo depois já havia marcado impedimento, então daquelas sequências de defesas já havia sido invalidado, então tem nada, um jogo super tranquilo. E aí o Felipe começa a promover algumas mudanças. E essas mudanças tem Plata, o Plata entrou bem, né? Plata entra no lugar do Pedro, joga um pouco mais à frente, depois o Plata cai um pouquinho mais pelo lado, o Carrascal joga junto com a Arrascaeta, aí depois, né, faz mais mudança, aí tem o Cebolinha que entra no lugar do Lino, abre pelo lado esquerdo e tal, e o Flamengo consegue fazer o seu segundo gol. Próximo ali já do final da partida, o Carrascal, uma jogada tramada pelo lado esquerdo, o Carrascal faz ali o cruzamento e o Royal sozinho. Ninguém da defesa do Juventude havia, né, acompanhado o lateral do Flamengo, que passou muito bem e marca na segunda trave, né, clássico, jogada na segunda trave, o segundo gol do Flamengo. E aí vamos pro Royal. Por quê? O Royal, o que tem que se destacar aqui do Royal
Ele fez gol, né? Deu passe ali importante também. Números do jogo, ele teve 15 duelos ao longo da partida, né? 15 duelos, é um número considerável. Quantos duelos o Royal, desses 15, ele conseguiu vencer? Aí que tá. Ele venceu 9 desses 15. Ele liderou, né, esse número muito importante na partida. Além disso, temos ali 2 interceptações, 3 desarmes e uma participação efetiva do Royal, não somente porque fez o gol, mas também fez o gol. Mas lado direito, descendo bastante, tentando, né, criar oportunidade de gerar jogo para o Flamengo. Um jogo muito controlado do Flamengo novamente e tem sido uma marca desse time, que ao longo aí desses 22 jogos, já conquistando 50 pontos, tem muitas conquistas desses pontos em jogos seguros. O Flamengo bem seguro, o Flamengo bem tranquilo. Tem sido uma marca desse time conseguir confirmar a sua superioridade, até técnica. E os jogadores estão num jogo tranquilo. Foi um jogo bem tranquilo. A verdade é essa. Tabu encerrado. O Flamengo volta a vencer no Alfredo Jaconi. Nessa temporada já havia vencido o Bragantino, agora vence o Juventude também fora de casa, então vai encerrando alguns tabus importantes. Próximo jogo agora, Copa Libertadores. Creio que até pela competição não teremos tanta tranquilidade assim. Por mais que seja um jogo que a gente já imagina como, né, como vai ser, mas é um jogo mais tenso, é quarta de final de Copa Libertadores. Então, enfim, você vai saber sobre o adversário do Flamengo no nosso próximo vídeo, então fica de olho aqui no nosso canal, tá bom? Grande abraço, tamo junto, boa semana pra todos, a gente vai se vendo e valeu!